Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema eclipse. Aí ao final desse nosso bate-papo, você vai saber o que é um eclipse e como ele ocorre, tá? Quantos tipos de eclipse nós temos e como este eclipse ocorre. Bom, eclipse sempre instigou muito, né, os povos, desde a antiguidade. Lá, eles imaginavam que quando esse eclipse acontecia era sinal de final dos tempos e de algumas regularidades acontecidas na Terra. No entanto, eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando existe um alinhamento dos astros Sol, Terra e Lua. É muito importante a gente entender o seguinte, que a Lua ela descreve uma órbita elíptica em torno da Terra. E a Terra, por sua vez, juntamente com a Lua, descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Tá? O nome desta órbita, o nome deste movimento que a Lua realiza em torno da Terra é chamado de revolução. E o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol é chamado de translação. Estes dois movimentos, eles originam o que nós chamamos de fases da Lua. Tá? Então, quando eu vou estudar um pouquinho destes movimentos, eu consigo compreender as fases da Lua. Porém, é extremamente importante que nós nos atentemos para o seguinte: a órbita que a Terra descreve em torno do Sol, ela não é paralela à órbita que a Lua descreve em torno da Terra. Essas órbitas são inclinadas de aproximadamente 5,2 graus. E é justamente por conta desta inclinação que nós não temos eclipses todos os meses. Eles ocorrem com uma certa regularidade devido a toda a geometria do sistema, os movimentos e a geometria do sistema. Então é possível prever os eclipses com tranquilidade, utilizando um pouquinho de matemática. No entanto, nós não temos eclipses todos os meses. Tá? Só que neste movimento, nesta dança, que a gente vai brincar assim, chamar de dança entre a Lua, a Terra e o Sol, existem momentos em que estes três astros se alinham. E quando esses três astros se alinham, ou seja, existe um ponto na órbita da Lua que coincide com um ponto na órbita da Terra. Ou seja, os astros ficam alinhados. Quando os três astros estão alinhados, nós dizemos que ocorre o fenômeno do eclipse. Então, o que é um eclipse? O eclipse é um fenômeno natural que ocorre devido ao alinhamento dos astros, Sol, Terra e Lua. Bom, já entendi o que é um eclipse. Só que eu tenho um eclipse solar e eu tenho um eclipse lunar. Tá? Como é que cada um desses acontece para a gente? Vamos começar pelo eclipse solar. Imaginemos nós que a Lua, na sua órbita, ela vai se alinhar exatamente entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, ela não permite que os raios provindos do Sol cheguem à Terra. Ou seja, ela projeta uma sombra na Terra. Ah, mas Michel, ela projeta uma sombra na Terra inteira? Não, porque a Lua é muito menor do que a Terra. Nós vamos discutir isso mais adiante. Então ela projeta a sombra dela numa certa região específica da Terra. Nesta região da Terra, em que ficou com sombra devido à posição da Lua, nesta região nós dizemos que está acontecendo o eclipse do Sol, ou o eclipse solar. Tudo bem? Agora, esta posição da Lua, nós chamamos de Lua nova. Então, um eclipse do Sol, ou um eclipse solar, sempre acontece na Lua nova. Agora, na Lua nova, sempre acontece um eclipse do Sol? Não. Cuidado. E por que na Lua nova não acontece um eclipse do Sol? Porque a órbita
da Lua não coincide com a órbita da Terra, somente por isso. O segundo eclipse que nós vamos estudar é chamado de eclipse da Lua, ou eclipse lunar. E como é que ocorre, Michel, o eclipse lunar? Pensem comigo no seguinte, agora a Lua, no seu movimento de revolução em torno da Terra, ela vai se alinhar com os outros dois astros, com a Terra e com o Sol, de tal forma que agora a Terra encontra-se entre a Lua e o Sol. Logo, a Lua vai passar dentro da sombra projetada pela Terra. Ou seja, eu tenho o meu Sol emitindo raios, a Terra está bloqueando a passagem desses raios numa certa região, e então a Lua passa dentro desta região. Esta região, esse cone de sombra, quando a Lua passa por dentro deste cone de sombra, nós dizemos que está acontecendo um eclipse lunar, ou um eclipse da Lua. Agora, é importante que você traga à sua memória que Lua está acontecendo quando ela está diametralmente oposta ao Sol. Essa Lua é a Lua cheia. Então, um eclipse da Lua sempre acontecerá na Lua cheia. Mas nem toda Lua cheia é propício para um eclipse lunar. É preciso que exista o alinhamento dos três astros. Então, pessoal, nós vamos encerrar esse material por aqui. E no nosso próximo vídeo vamos trabalhar a parte prática de eclipses. Tudo bem? Então um abraço e até o próximo vídeo.